Boa noite. O acidente com o autocarro no Caniço foi um dos maiores testes à capacidade de resposta do Hospital Central do Funchal. Os profissionais de saúde tiveram de atender de forma rápida 28 feridos, a maioria politraumatizados. É desta complexa operação de socorro que vamos falar hoje com o médico Miguel Reis, adjunto do diretor clínico para o bloco operatório do Hospital Central do Funchal. Muito boa noite, doutor. Comecemos pelo início desta operação. A partir do momento em que é dado o alerta ou em que chega a chamada, como é que se aciona os procedimentos? Boa noite, obrigado pelo convite. Vou explicar então o que é que sucedeu desde o início do alerta. A chamada foi recebida na central de socorro lá em cima, na Proteção Civil, e imediatamente a equipa da EMIR que estava de serviço dirigiu-se ao local. Já dada a informação que tinha, ou de acordo com essa informação que tinha sido prestada telefonicamente à equipa, previa-se que era uma situação grave, o que motivou a ligação imediata ao Hospital Central do Funchal para que nos preparássemos que poderia haver um cenário multivítimas. Na altura, essa chamada foi recebida pela chefe de equipa, que estava no serviço de urgência, que entrou em contacto comigo, que eu estava a substituir a diretora clínica na altura nas funções, e imediatamente decidimos telefonicamente, apesar de ainda não termos nenhuma informação mais concreta, a ativar o plano de catástrofe do hospital. Isto quer dizer que não estavam à espera de uma catástrofe tão grande como esta? Nós não sabíamos. A informação que recebida, mas há que ver que passado 5 minutos, se não me engano, eu próprio recebi uma chamada do local, da primeira equipa médica que chegou ao local, e que me disse 5 ou 6 palavras telefonicamente, e de facto eu não estava no hospital, na altura estava relativamente perto, e dirigi-me imediatamente para o hospital para coordenar a resposta hospitalar, e deu a entender que era uma situação extremamente grave. Há espaços específicos ou salas próprias para atender estes doentes politraumatizados em caso de catástrofe? Sim, implica imediatamente um cenário de multivítimas, a ativação do plano de catástrofe que está prevista no hospital. Isso tem vários passos que imediatamente começam a acontecer, e de uma forma quase automática. Há, em primeira instância, a preparação do espaço físico. O serviço de urgência está preparado para lidar normalmente ou diariamente com as situações ditas normais, e há que preparar aquele espaço físico em todas as salas disponíveis. Existe, de facto, uma sala de emergência para o qual são encaminhados os doentes mais graves, mas depois todos os outros espaços do serviço de urgência têm de ser preparados para receber muitas vítimas. Nós não sabíamos à altura quais eram as vítimas. E o primeiro passo foi, de facto, esvaziar, entre aspas, o serviço de urgência. Isto é, colocarmos os doentes que estavam em macas em observação e interná-los nos serviços hospitalares, de uma forma quase imediata, e tentar que as pessoas que lá estavam também em observação, ou à espera de exames, ou à espera de reavaliações clínicas, fossem transferidas para outro espaço, nomeadamente em frente ao serviço de urgência, para um espaço que lá temos, para que toda a urgência vá ao espaço físico que estivesse preparado para recebermos as vítimas. Depois é preciso também chamar os profissionais. Foi fácil fazer essa chamada? Essa é a segunda parte da ativação do plano de catástrofe. É a chamada dos profissionais de saúde. E quando digo profissionais de saúde, estamos a falar de muita gente. Ou seja, temos as equipas médicas fixas, há especialidades de cirurgia, de ortopedia, de anestesia, de cuidados intensivos que estão fisicamente já no hospital e que são reforçadas, e são chamadas as pessoas que estão em casa, e depois temos especialidades normalmente cirúrgicas, porque trata-se de uma situação de trauma, que estão de prevenção, nomeadamente neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia plástica, imagiologia, patologia clínica de laboratório, ou seja, a resposta é vários âmbitos, ou num âmbito muito grande, e envolve muita gente. Para além disto, são reforçadas todas as outras equipas que dão resposta no serviço de urgência, desde equipas de enfermagem, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstica e terapêutica, seguranças, informática, ou seja, a estrutura prepara-se para este cenário de multivítimas. Tem ideia de quantos profissionais participaram nesta operação? Eu vou ser honesto, já me fizeram várias vezes essa pergunta. É muito difícil de responder. É difícil porque, eu digo, andará à volta naquele momento, na ativação do plano de catástrofe, deve ter andado à volta dos 80 a 100 pessoas, porque há muita gente que é difícil contabilizar e que é chamada e que está lá no serviço. E há ainda as pessoas que
de livre e espontânea vontade, recorrem ao serviço de urgência para dar ajuda. Nós tivemos muita gente que não foi necessário telefonar e que apareceu e a disponibilizar a sua ajuda. Tivemos, inclusive, um médico que cá estava de férias alemão, especialista em cuidados intensivos, que, passado 1 hora e pouco, estava no serviço de urgência a perguntar se poderia ajudar de alguma forma. E acabou por ajudar ou não? Na altura nós já tínhamos a situação clinicamente controlada. Não foi necessário, agradecemos, obviamente, mas de facto o número de doentes que nós recebemos e os recursos humanos que tínhamos disponíveis eram suficientes para garantir e para dar a assistência clínica, a melhor assistência clínica às vítimas. Esta é uma operação muito complexa. Entre a entrada do primeiro doente e a chegada do último doente, quanto tempo demorou este processo? O primeiro doente chegou às 19h02 e o último doente chegou às 19h50. O plano de catástrofe foi desativado perto das 21h15, ou seja, o acidente ocorreu às 18h30, a primeira equipa no local chegou às 18h35 e é de facto aqui importante salientar o trabalho que foi feito de uma forma exemplar, porque só assim é que também conseguimos dar a resposta que demos a nível hospitalar, de avaliação dos primeiros doentes ou das vítimas que lá estavam no local. É fundamental termos uma triagem, isto é, uma triagem é a pessoa que chega, a equipa médica que chega ao local, que avalia-os quase visualmente e de uma forma muito rápida, as pessoas que não têm potencial de serem, isto num cenário, atenção, de multivítimas, não é? Em que temos os recursos são limitados naquele momento e que temos de facto de avaliar clinicamente os doentes. Aqueles que já não têm, se calhar, potencial de serem salvos e do grupo que tem potencial de serem salvos, ou de ser salvos, aliás, atribuir uma cor de prioridade entre o vermelho, o amarelo e o verde. Essa triagem foi fundamental para nós. Nós tivemos um contacto constante com a equipa que lá estava a coordenar e sabíamos ao minuto os doentes que estavam a sair e que tipo de doentes é que estavam a sair do local. Ou seja, e a nossa resposta aí é feita de uma forma muito mais preparada, não é? Portanto, o hospital preparava-se para cada doente que ia entrar na urgência? Sim, pelo menos os mais graves, obviamente. Quais foram as principais complicações? São doentes politraumatizados, não é? Isto implica, numa situação de trauma, raramente existe uma única situação clínica onde um doente tem uma determinada patologia. São doentes politraumatizados. Nós, normalmente, de uma forma assim global, dividimos os politraumatizados. Ou têm traumatismos da cabeça e da coluna, traumatismo torácico, abdominal, membros e bacia. E estes doentes, a maioria deles, tinha situações, não só uma situação, mas várias situações. O hospital é o único local capaz de atender a uma situação destas? Sim, é o único serviço de urgência hospitalar na região autónoma da Madeira. Nós somos um hospital de nível 3, ou seja, isto implica que, não implica, advém desse facto de termos todas as especialidades médico-cirúrgicas e uma unidade de cuidados intensivos, ou seja, a nossa resposta é global e completa a nível da abordagem destes doentes. Tem ideia de quantas cirurgias foram feitas nessa noite? Nessa noite foram feitas, nessa noite e no dia seguinte, cinco intervenções cirúrgicas, sim. E muitos desses doentes vão precisar de mais cirurgias ou não? Atualmente nós temos apenas uma vítima do sexo feminino internada na nossa instituição. Provavelmente irá precisar de novas intervenções cirúrgicas, mas são situações programadas e que estão planeadas e irão decorrer à medida que houver necessidade, mas sim, a paciente será intervencionada. Neste caso, todos os blocos operatórios foram usados? Não. Isso faz parte também daquela resposta da ativação do plano de catástrofe. Implica que, no momento em que tomamos essa decisão, toda a atividade clínica eletiva, ou seja, programada, é suspensa. As cirurgias já não iniciaram, não se iniciou novas cirurgias programadas, as que estavam a decorrer, obviamente, que decorreram, e o bloco operatório foi organizado e preparado para funcionar a 100%, com reforço também das equipas de anestesia e da enfermagem. Não foi necessário realizar intervenções simultaneamente. Isso só é necessário em casos muito específicos ou dependente da gravidade dos doentes. Normalmente os doentes, quando chegam e vítimas de politraumatismo, são sujeitos a uma avaliação primária e depois são normalmente transferidos ou para uma unidade de cuidados intensivos, ou uma unidade de cuidados intermédios, ou vão realizar exames complementares de diagnóstico que permitem uma avaliação secundária. Isto é, se não for um doente crítico que necessita uma cirurgia urgente, e embora necessitando uma cirurgia, ela vai ocorrer ou decorrer de forma planeada nas horas seguintes. Por isso não é necessário termos
essa necessidade ou de ter vários blocos a funcionar ao mesmo tempo. No caso das duas vítimas portuguesas, um motorista já teve alta hospitalar, a guia turística permanece. Para quando é que se prevê uma saída desta doença? Em medicina nós temos sempre muito cuidado em dar prazos e datas. Não sei e não consigo dizer uma data prevista. Irá depender da evolução, irá depender do número de cirurgias que ela possa necessitar, mas posso lhe dizer que está a correr bastante bem e, aliás, como a própria tem manifestado, está a correr bastante bem e a evolução é bastante boa. Foram as pessoas que levaram um cinto de segurança ou que levavam um cinto de segurança as que tiveram menos ferimentos ou nem por isso? Não lhe consigo dar também essa informação. Não seria estar a entrar num campo que não é a minha competência. Obviamente que as entidades responsáveis estão a investigar e irão debruçar-se sobre isso. Para nós foi aquele cenário, não é? Foram 28 vítimas mortais, infelizmente, a lamentar no local e 28 vítimas que nos chegaram ao serviço de urgência, infelizmente uma das quais acabou por falecer, e foi essa a resposta que nós tentamos dar a essas 28. Alguma vez foi colocada a hipótese de transferência de doentes para Lisboa? Não. Não, aliás, foi veiculada essa informação na altura, presumo, pela vinda ou não da Presidente da República e a disponibilização do Falcon. Não ia fazer a viagem nessa noite para que os meios aéreos estivessem todos disponíveis. Exatamente. Portanto, mas em termos clínicos, essa prática não foi, ou essa transferência não foi ponderada? Nunca foi ponderada. Atenção, aqui na Madeira, ao contrário do que acontece noutros sítios do país, quando há um cenário destes multivítima, as vítimas acabam por ser transferidas para mais do que um hospital, porque é mais fácil e as próprias equipas hospitalares lidarem com isso. Nós aqui na Madeira só temos um serviço de urgência, só temos um hospital preparado para responder a uma catástrofe destas. A nossa limitação seria sempre em termos de recursos, de camas e de disponibilidade de cuidados intensivos, mas nós temos, felizmente, uma boa resposta e temos número suficiente de recursos humanos e equipamento para um cenário destes. Isto quer dizer que havia camas disponíveis para todos? Sim, claro. Obviamente. E não haveria, atenção, e se houvesse necessidade de proceder a alguma transferência, iria decorrer com normalidade, não seria nada de mau, entre aspas, se um cenário desse se colocasse. Teríamos atingido nós temos um limite, não é? Os nossos recursos não são ilimitados. Se houvesse necessidade, teríamos procedido a uma transferência. Acontece. A maioria dos pacientes eram acidentados de nacionalidade alemã. A língua foi uma barreira neste caso ou não? Foi, obviamente. Nós não sabíamos, primeiro, na altura, quando recebemos o primeiro doente, não tínhamos ideia sequer de que nacionalidade eram as vítimas, depois fomos recebendo a informação que de facto eram vítimas estrangeiras, primeiro, nem sequer sabíamos que eram alemãs, e depois eram pessoas estrangeiras que falavam muito pouco inglês. Daí que a barreira linguística tenha sido um problema. Nós tivemos também uma resposta muito boa em termos de tradutores das escolas de língua da Madeira, que disponibilizaram-se para vir para o hospital e que nos deram esse apoio fundamental na comunicação. Esta barreira linguística não é tão fácil, obviamente, estabelecer uma comunicação com as pessoas no sentido de responder às perguntas que elas nos estão a colocar. É preciso ver que a maior parte das vítimas, das pessoas que estavam naquele autocarro, eram familiares, por exemplo, casais, ou vinham em grupos, e muitas dessas pessoas estavam a tentar obter nem tanto informações sobre elas, não é? Mas o que é que se teria passado com o seu companheiro, a sua companheira. Ou a pessoa e havia muito pânico, digamos assim? Não havia muito pânico. As pessoas estavam calmas, entre aspas. Mas traumatizadas. Traumatizadas, obviamente. Aliás, a calma é um reflexo também do trauma, estão em choque daquilo que aconteceu. Eu não estive no local, mas imagino que tenha sido um cenário bastante... Há quem fale num cenário de guerra, digamos. Sim, imagino que sim, que tenha sido, pelas discussões que ouvi de colegas meus que estiveram no local. E claro que as pessoas estavam traumatizadas e falavam pouco. Nós damos, uma das componentes também da ativação deste plano de catástrofe, é a preparação de uma sala específica, que normalmente é sempre a mesma, onde estão as equipas de apoio psiquiátrico, psicológico e que nos dão, e assistentes sociais, que fazem a recepção de todas as famílias ou das pessoas que estão à procura de informações sobre familiares seus que tenham sido vítimas do acidente. Infelizmente, nesta situação não aconteceu, porque como as vítimas eram todas
estrangeiras, não tinham cá a família, acabamos por não dar muito apoio, pelo menos aos familiares das vítimas. Inicialmente, estamos a falar na resposta inicial. Dr. Miguel Reis, depois seguiram-se as visitas institucionais, uma delas foi a do Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, que se fez acompanhar por uma equipa de psicólogos e funcionários do consulado. Como é que foram estes encontros e estas reuniões de trabalho? Nós tivemos várias. A primeira decorreu logo de manhã, no dia seguinte, com a vinda do embaixador alemão em Lisboa, com a primeira equipa também para tentar perceber as vítimas que estavam, a identificação das pessoas, que isso foi um problema complexo, não é? Até mesmo, não só fala-se muito nas vítimas mortais, mas também nós tivemos esse problema nas pessoas que estavam internadas connosco. As pessoas não tinham documentos consigo? Sim, e a identificação, nós tínhamos muitas identificações, ou seja, de muitas pessoas, mas era uma identificação dada pela própria pessoa, ou seja, vale o que vale. Não é? Para nós, clinicamente, temos de ter uma série de dados para registrar as pessoas internamente no hospital. Pronto. E depois foi colocada a hipótese de transferência destes estava a falar da para... visita, sim. Na questão da visita, houve essa primeira visita do embaixador, depois tivemos a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que também cá esteve presente ao início da tarde, e depois recebemos a informação que o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, com uma equipa bastante grande, vinha cá e aterrou por volta das 18 horas. De facto, eles trouxeram uma equipa bastante grande, para além de apoio da Embaixada, do Corpo Consular, trouxeram uma equipa médica de cerca de 20 pessoas. Eram 5 médicos, outros tantos enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, e que vieram fazer vieram perceber o que é que se estava a passar. Porque o Ministro visitou, de facto, algumas das vítimas, e menos esse desejo foi público em transferir, se possível, se as condições estivessem criadas, transferir o maior número de pessoas possível para a Alemanha. E, de facto, essa equipa teve esse objetivo, não é? Desde o início. E essa decisão foi tomada quando? O avião aterrou às 18 horas, nós às 18h30 tínhamos aí essa equipa médica. Não seriam todos, estavam cerca de 10 pessoas reunidas connosco. Nós reunimos clinicamente no hospital um grupo também relativamente pequeno, 4 ou 5 pessoas. Estava eu e estavam os responsáveis de cada área clínica onde estavam internados os doentes. Fizemos uma apresentação do que tinha acontecido, da nossa resposta, uma curta apresentação, e dos doentes, clinicamente, o que é que se tinha passado, o que é que se estava a passar clinicamente com os doentes. E depois fizemos uma visita, dividimos em equipas, e fizemos uma visita individual, foi avaliado cada caso clínico dos doentes, e já por volta da meia-noite, uma da manhã, não me recordo a hora, tivemos uma nova reunião em que, de facto, conseguimos perceber que a maioria das pessoas tinha potencial de serem transferidas, ou seja, colocando numa balança não havia risco. A decisão era consensual, digamos assim. Era consensual. Eu já disse isto várias vezes e acho que é importante sempre frisar, não foi uma decisão clínica, ou seja, eu posso dizer que eles ficaram agradavelmente surpreendidos e satisfeitos com a nossa resposta, quer a nível pré-hospitalar, quer a nível hospitalar. Foi simplesmente uma questão prática e de apoio para as pessoas, porque estas pessoas provavelmente iriam necessitar de internamentos de longa duração, e seria muito mais fácil de estarem, não digo mais fácil, mas para as pessoas estarem acompanhadas dos seus familiares nas suas áreas de residência, e daí que tentamos organizar e coordenar para que estas pessoas fossem transferidas. Um dos doentes chega mais tarde à parte deste grupo, porquê? Foi uma decisão clínica, aí sim. Achamos que não estavam reunidas clinicamente as condições para que essa pessoa fosse transferida, ou seja, pondo na tal balança e analisando o risco, não havia benefício. Os cuidados que estavam a ser prestados aqui eram mais do que suficientes, não havia qualquer benefício. Aliás, o risco era grande em proceder a essa transferência. Teve a oportunidade de visitar este avião hospital, este avião alemão? Não tive porque estive de serviço no hospital a coordenar depois a resposta ou a transferência destes doentes. Acabei por não ter a oportunidade, infelizmente, já tive a oportunidade de ver fotografias, mas foi-me logo, desde já, apresentado o avião, ou seja, qual era a resposta que eles poderiam dar a esta situação. E isso surgiu também porque, como eu estava a dizer, estas pessoas eventualmente iriam ser transferidas. E é muito mais prático proceder a uma transferência de uma vez só, existindo esse recurso, ainda bem que a Alemanha dispõe desse avião, do que estar a proceder individualmente a um paciente cada vez, em termos de gestão, era muito mais complexo. E optou-se e conseguimos dar essa resposta. Estes doentes, todos eles vão ser capazes de voltar a ter uma vida normal?
Eu digo que sim, não é? Eu não sei em termos de lesões futuras ou que alguns déficits que possam vir a ter, e estou a falar fisicamente, acredito que há situações dramáticas a nível de histórias pessoais, não é? Muitas das vítimas que perderam acompanharam neste acidente, não é? E obviamente que isso, dizer uma vida normal, terão sempre as suas cicatrizes do que aconteceu aqui na Madeira. Não só físicas, como psicológicas também. Claro. Este foi um caso mediático que contou também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Esta foi também uma forma de reconhecimento do trabalho dos profissionais madeirenses. Eu acho que sim. O Presidente Marcelo tem sempre, e tem vindo com alguma regularidade aqui a Madeira sempre. Nós, infelizmente, temos sido vítimas com alguma regularidade de algum tipo de incidente motivando multivítimas, e o Presidente faz sempre questão de cá vir. Eu acho que sim, é obviamente primeiro para estar com as pessoas e com as famílias e com as vítimas e dar o seu apoio, mas também manifestar o seu reconhecimento pelo trabalho que foi feito. E acho que todos nós sentimos um bocadinho orgulhosos por aquilo que se passou. Dr. Miguel Reja, eu sei que não é a sua área, mas uma questão que se coloca neste momento é se as autópsias já estão todas concluídas e quando é que se vai dar o processo de transladação dos corpos para a Alemanha? Sim, a responsabilidade disso, nós fomos durante estas 72 horas, enquanto as pessoas pelo menos lá tiveram, houve várias perguntas relativamente a isso, é total a dizer do Ministério Público e do Instituto de Medicina Legal. Pela informação que eu tenho, o reconhecimento dos dados que permitem a identificação está concluído, pelo menos a nível aqui da Madeira. Estavam a aguardar a vinda de elementos que permitissem a identificação dos cadáveres, isto porque não é, a identificação visual não é suficiente. Há 3 dados, ou pelo menos um dos 3 dados que eu vou referir, têm de estar presentes. São as impressões digitais, o ADN e as placas dentárias ou a arcada dentária. E foi necessário que essa informação viesse da Alemanha para que depois fosse comparada com os dados que foram recolhidos aqui e que, entretanto, esse processo ocorreu em Coimbra e, sinceramente, não sei se já está tudo concluído. E penso que isso só quando se concluir esse processo e, eventualmente, se houver alguma questão ainda médico-legal em termos de médico-legal ou até do Ministério Público que permita a libertação e a transferência dos. Que balanço é que faz esta operação? Eu acho acho que a operação correu muito bem. É notório que nós, aos poucos, temos vindo a aprender, infelizmente. Infelizmente porque temos tido situações destas, com alguma regularidade, e ganhamos experiência com isso. Mas também é o reflexo de muita formação que tem sido feita e de uma aposta que tem sido feita nestes cenários de catástrofe. Foi possível melhorar procedimentos? É sempre possível melhorar procedimentos. Nós, depois de uma operação destas, ainda não ocorreu isso, mas irá ocorrer, todos os intervenientes, ou os grupos, ou as entidades intervenientes irão elaborar o seu relatório e iremos compilar esses relatórios e iremos proceder a uma análise crítica do que aconteceu. Nem tudo correu bem, obviamente, é impossível tudo correr bem e isso permite-nos melhorar e esperemos que a próxima resposta, espero que não seja para breve, seja tão boa ou melhor do que esta. A coordenação é essencial. A coordenação é essencial. Se nós tivermos, existem, nas formações que fazemos nestes cenários de catástrofe, existe sempre um grupo de coordenação. Se nós não tivermos alguém a coordenar e a decidir e a mandar, as coisas não acontecem, não é? E há que tomar decisões. Chega a altura em que é preciso. E a comunicação funcionou bem? A comunicação foi perfeita entre o pré-hospitalar e, como lhe disse, e o hospitalar. Foi essa comunicação que nos permitiu preparar a estrutura hospitalar para receber estes doentes. Nós soubemos, eu soube quando é que o último doente saiu do local, sabia o estado em que ele estava e o que é que era necessário em termos de recursos humanos no hospital para dar resposta. Além da comunicação interna, houve ainda a necessidade do Hospital Central do Funchal estabelecer uma comunicação com o público. Como é que foi esta articulação com os meios de comunicação social, portugueses e estrangeiros também, neste caso os alemães? A comunicação numa catástrofe destas é essencial. A pior coisa que pode acontecer é termos má informação e muita gente a dar informação. Faz parte também das formações que fazemos em cenários de catástrofe, aprender a comunicar e aprender a dar a informação clínica. A única forma disso acontecer é termos um rosto, pelo menos a direção clínica a fazer isso e o Conselho de Administração, e ser essa pessoa a dar de forma regular
o ponto da situação e a responder à comunicação social. Não vale a pena tentar esconder informação e tentar e dar a imagem de que a única informação verdadeira é aquela que sai das nossas palavras. E acho que conseguimos fazer isso bem. Foi fundamental para a comunicação social portuguesa e também, obviamente, para a comunicação social alemã, porque esteve muito presente aqui na Madeira e tivemos também, não nos diretos, se calhar, mas de uma forma mais particular, também dar a informação que eles pretendiam. No dia da tragédia, as televisões e as redes sociais estiveram centradas neste acidente. Havia aqui uma grande tentação para mostrar o teatro das operações, que era um cenário de guerra, já aqui falámos. O senhor está habituado a estar no terreno, pois também faz parte da EMIR, a equipa médica de intervenção rápida. Como é que acha que as pessoas podem ser informadas na hora, sem mostrar o teatro de operações? Vamos lá, eu vou ser um pouco mais crítico do que isso. Eu acho que as pessoas têm necessidade de serem informadas, mas se calhar não precisam ser informadas ao minuto e à hora. Não precisam, passado um quarto de hora, de saber exatamente quantas vítimas estavam e em que estado em que estavam e quantos mortos é que tivemos. Há que ter um bocadinho de calma. Nós vivemos atualmente uma fase em que há uma necessidade extrema de ter informações e, de repente, essas informações deixam, como eu disse, de ser verdadeiras. Relativamente às fotografias e imagens que circularam, acho que não beneficia ninguém. Bem ou mal, essas fotografias acabam por chegar às pessoas que estão diretamente ou indiretamente atingidas pela catástrofe e eu acho que isso não beneficia ninguém. Não deveria acontecer. Na sua opinião, todos os cenários devem ser fechados? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não vejo nenhuma razão, não consigo perceber nenhuma razão que justifique, pelo menos em termos visuais, dar imagens de um cenário. Quer dizer, não há qualquer benefício para ninguém, por exemplo. E a informação que decorre posteriormente às vítimas é dada, não é? E é dada de uma forma calma e tranquila, porque a pior coisa, e nesta situação houve várias desinformações, mas acho que conseguimos cortá-las. Uma delas era que havia pessoas da localidade do Caniço que tinham sido apanhadas por Foi uma das informações veiculadas. Nessa altura, honestamente, era uma situação que a nós no hostel não nos preocupava porque nós não recebemos vítimas, tirando aquelas duas que já estavam identificadas, não recebemos mais vítimas portuguesas, mas colocou-se sempre essa questão que entre os casos não veio a confirmar-se. Sim, não veio a confirmar-se. Já aqui falámos, a Madeira tem assistido a várias catástrofes. As mais recentes foram as enxurradas do 20 de fevereiro de 2010, depois os incêndios de 2016 e logo a seguir a queda da árvore do monte que matou, salvo erro, 13 pessoas e fez quase 50 feridos. Agora temos 29 mortos, 27 feridos. Infelizmente, as tragédias, digamos assim, trouxeram aqui muita prática a estas equipas de socorro. A Madeira está na linha da frente? Sem dúvida que sim. Aliás, foi um reconhecimento que foi feito a nível nacional e a nível internacional. Como a equipa alemã também? Também, sim. Eu usei a expressão e fui propositado, acho que ficaram agradavelmente surpreendidos. Acho que não sei se estariam à espera de uma resposta tão boa, não sei que se calhar não entrei nesse pormenor em diálogo com a equipa, mas notou-se que ficaram surpreendidos desde a resposta pré-hospitalar, desde a resposta hospitalar e até mesmo a transferência, a organização, porque não foi fácil organizar a transferência destes doentes do hospital para o avião e ficaram agradavelmente surpreendidos. Sim. A Madeira tem uma equipa de formadores com resposta médica a catástrofes. Isto aqui, a Madeira também é pioneira neste tipo de cursos. O que é que se pode dizer destes cursos e qual é a importância destes cursos para acudir a acidentes como este? É verdade, a Madeira se não me engano, desde 2004, e aqui tenho que dar uma palavra ao atual secretário da Saúde, do Pedro Ramos, que foi ele, na altura, como diretor do Serviço de Urgência, que começou este processo de massificação de cursos e de realização de jornadas, de semanas de emergência e, de facto, hoje em dia temos um número muito grande de pessoas formadas na Madeira. Eu posso lhe dar o exemplo de que no MRMI, o tal curso que nós, hoje em dia, em Portugal, somos o maior grupo de formação do país, já formámos cerca de 1.500 pessoas, 900 das quais aqui na região autónoma da Madeira, e de facto isso traduz nesta resposta, ou seja, só formando as pessoas, só tornando as pessoas mais competentes tecnicamente e nestes cenários é que conseguimos dar uma boa resposta. As coisas não caem. O que é que se treina nestes cursos? Treinam-se exatamente estes cenários de catástrofe. Treinam-se com politraumatizados? Sim, o curso normalmente envolve cerca de 100 pessoas e envolve
toda a estrutura tal como decorreu aqui neste exemplo do acidente do autocarro. Desde o pré-hospitalar, num sistema integrado de resposta que inclui equipas médicas, inclui bombeiros, inclui a Polícia de Segurança Pública, inclui eventualmente a GNR, outras forças ou outras entidades que estão ligadas à Proteção Civil. Tem a parte de gestão hospitalar e de técnica, ou seja, as pessoas que fazem a triagem durante esta formação, desde médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, auxiliares, toda a gente está envolvida. E depois tem a parte de coordenação também, ou seja, nestes treinos, são treinos que duram 2, 3 dias, existem as pessoas que ficam responsáveis por coordenar. Nós temos sempre coordenação a nível do local do acidente, ou seja, temos uma pessoa médica normalmente que coordena as operações e que diz o que é que está a acontecer, e depois temos um centro de resposta e de coordenação que normalmente está localizado na Proteção Civil, que também disponibiliza os meios e que responde às necessidades que vêm do terreno. Mas o cenário do autocarro alguma vez foi testado? É assim, na formação MRMI o cenário é sempre o mesmo. É um cenário de catástrofe também, envolve 2 hospitais ou 3 hospitais, dependendo do número de pessoas que estão envolvidas. Muitas vezes é uma explosão, mas pronto, o tipo de vítimas é sempre o mesmo. O cenário do autocarro, a ser, honestamente eu não me recordo, a ter acontecido será nos inúmeros simulacros que acabam por acontecer também realizados entre os serviços de proteção civil e os serviços hospitalares, tal como acontece em quedas de avião, acidentes de barco, acidentes em túneis, montanha. Há vários cenários que várias vezes por ano acontecem. Dr. Miguel Reis, além de médico adjunto da Direção Clínica do Hospital, é também médico da EMIR, equipa médica de intervenção rápida. Que balanço é que faz ao trabalho desta equipa, que também é uma equipa que tem um trabalho contínuo e diário, 24 horas sobre 24 horas? Sim, é uma dedicação grande. Somos uma equipa, somos uma família, acabamos por ser poucos relativamente, e de facto, tenho orgulho em pertencer a esta equipa, a EMIR. O trabalho que fizeram no local foi de facto notável. Permitiu, como eu já disse, que aquela triagem inicial fosse feita, porque a pior coisa que nos pode acontecer é colocarem doentes dentro de uma ambulância e mandarem os doentes para o hospital e nós não termos a menor noção qual é a gravidade destes doentes. Estes doentes, quando saem do local, e esse trabalho foi feito pela EMIR, vêm perfeitamente identificados com uma pulseira, com uma etiqueta, a dizer o tipo de lesões que estão, qual foi a cor que foi atribuída, e nós, ao vermos o doente a entrar pela urgência, já temos uma ideia do que é que está a acontecer. Esse trabalho foi feito pela EMIR de uma forma muito boa, e aliás, ao espelho, uma vez mais, sinto-me orgulhoso por isso, do trabalho que fazemos diariamente. Neste dia foi mais do que uma equipa? Sim, tal como aconteceu a nível hospitalar, a equipa foi reforçada e estiveram, se não me engano, entre o médico coordenador da resposta pré-hospitalar, mais 4 pessoas. Mais 4 equipas, vá. Já disse que juntamente com o enfermeiro. Já disse que era uma equipa pequena. A EMIR precisa de mais médicos e enfermeiros? Não, nós gerimos, eventualmente vai precisar, porque é uma equipa que se tem de renovar, isso acontece em qualquer profissão, em qualquer grupo profissional, é um processo que decorre normalmente. Quais são as situações mais comuns no dia-a-dia? Em termos de resposta pré-hospitalar, sim. Felizmente o trauma tem vindo a diminuir. Hoje em dia, basicamente, o que temos em situação de trauma são acidentes de viação. Infelizmente, o ano passado foi um ano mau, ainda este ano também tem sido um ano com alguns acidentes com alguma gravidade. Mas retirando este trabalho em termos de trauma, acabam por ser as paragens cardiorrespiratórias e problemas cardíacos, acidentes vasculares cerebrais ou algum tipo de descompensação de uma patologia que o doente tenha, seja a nível respiratório, seja a nível cardíaco, e que hoje em dia é feita uma triagem, isto para explicar, no centro de resposta, que está localizado na Proteção Civil. Nós hoje em dia temos uma equipa composta por 12 enfermeiros que faz uma triagem da informação que nos chega do local, da pessoa que liga e que pega no telefone. E essa triagem permite-nos também ter um nível de alerta e dependendo do nível de alerta, nós somos acionados ou não. Dependendo dos acidentes e das chamadas, mas perante um cenário deste como o do caniço ou perante uma emergência de uma pessoa com paragem cardiorrespiratória, que conselhos é que deixa a quem presencia um acidente deste tipo? Quem tem formação em socorro sabe que a primeira coisa que tem de fazer, mesmo que tenha uma pessoa em paragem cardiorrespiratória, a primeira coisa que tem de fazer é ligar o 112 e dar informação. Porque uma pessoa sozinha não faz nada no local. E falando, por exemplo, de uma situação em que está uma vítima e apenas uma pessoa. Por isso é fundamental as pessoas terem a calma,
de pegar no telefone, ligar o 112 e tentar dar a informação mais fidedigna do que está a acontecer. Porque só aí que nós percebemos a gravidade, percebemos que meios é que temos de ativar e vemos a resposta que temos de preparar para o que está a acontecer. Por isso, essa informação, uma vez mais, a comunicação é fundamental. E se tivermos essa informação calma e tranquila, obviamente muitas vezes não é possível, porque o cenário não permite isso, mas tentar ao máximo dar essa informação quando se faz a chamada para o 112. No caso do Caniço, não é um caso certamente fácil de dar essa informação com calma. Não é, mas como lhe disse, foram 4 ou 5 palavras que me permitiram perceber a gravidade da situação e acionar o plano de catástrofe e preparar-nos. Depois as coisas vão se sucedendo e a comunicação vai existindo e decorre com alguma naturalidade ou normalidade. E decorreu com normalidade? E decorreu, acho que sim, acho que decorreu. Muito bem, Dr. Miguel Reis, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final. Este programa é entrevista, a ser especial. Desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.